Muito bem, pessoal, então vamos lá para a questão 117 do Enem 2021, uma questão muito interessante de segunda lei de Ohm. E o jeito de resolver essa questão, ele vai exigir não que a gente faça um cálculo muito profundo, mas que a gente tenha uma noção assim de como a matemática se comporta, para que você possa classificar os maiores e os menores valores, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai encarar essa questão, inclusive para agilizar a resolução, tá bom? Que esse que é o objetivo, da gente conseguir resolver certo e resolver de um jeito ágil, certo? Então vamos lá. Cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, desculpe, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. Aí a gente tem aqui a tabela que está mostrando fio 1, 2, 3 e 4, as áreas, comprimentos, resistência elétrica, tá? As resistências elétricas, ou seja, o valor de R1, R2, R3 e R4, dos fios em ordem crescente são. Veja, olha as alternativas. Não tem valor da resistência. Não dá para a gente calcular o valor da resistência, eu já vou te dizer por quê. O exercício quer simplesmente que você diga quem é maior e quem é menor. Ele não está querendo que você diga qual é o valor. Então cuidado com isso, pessoal. Não sai assim com tudo, fazendo conta com o que aparece de número. Saiba especificamente, exatamente o que o exercício está pedindo para você fazer, tá bom? Porque é isso que vai garantir o seu acerto. Então vamos lá, olha, vamos dar uma olhadinha aqui com atenção. Primeiro, o enunciado, ele está me dizendo aqui que eu vou considerar a resistividade que mantém-se constante para todas as geometrias. Então veja, o que é a resistividade? Aqui na fórmula, a resistividade, essa letrinha aqui que parece um P, mas na verdade é uma letra grega chamada Rho, tá? Então é a resistividade. Resistividade. Então veja, a resistividade é uma característica do material. Se eu tiver um fio de ouro, eu tenho uma determinada resistência porque o ouro tem uma determinada resistividade, é uma característica desse material. Se eu tiver um fio com o mesmo comprimento, mesma espessura de cobre, a resistência vai ser diferente porque o material é diferente, porque a resistividade é diferente. Então eu estou falando de outro material. Se é outro material, tem outra resistividade, tá? Então a resistividade é uma característica específica de cada material. Ok. Dito isso, o exercício está me dizendo que a resistividade se mantém constante para qualquer geometria que está aparecendo aqui nesse experimento. Ele simplesmente está dizendo, em outras palavras, que todos os fios foram feitos do mesmo material. Ok? Beleza. Bom, aqui o L é o comprimento do fio. Comprimento. Comprimento acho que está bem óbvio aqui, né? Está no desenho o que é o comprimento, é o tamanho do seu fio, tá? E o A, né? É a área. Área da seção transversal ou área da bitola do fio. Então imagina que essa caneta aqui seja o seu fio. O que é a área? Eu vou olhar para cá, ó. Essa bolinha aqui é a espessura da minha caneta, tá? Isso aqui é a área da seção transversal por onde os elétrons vão passar, tá? Então vamos lá, gente. Eu vou escrever isso aqui da seguinte forma. Eu vou escrever que R1 sobre Rho1 é igual a L1 sobre A1. Professor, por que você passou o Rho para o outro lado? Por quê? Pelo seguinte, gente. Como eu já destaquei aqui, o Rho é igual em todos os fios. Ou seja, ele não vai ser um fator que vai influenciar para dizer qual que é o fio de maior ou menor resistência. Porque ele é constante em todos, então ele não vai ter um peso de influência nesse sentido. Vai depender, a resistência no final vai depender simplesmente do comprimento do fio e da espessura da área ali da bitola do fio, tá bom? Então eu simplesmente preciso fazer uma relação entre esses valores. Aqui também eu tenho que, na tabela, eu só tenho o valor de área, né? Ó, eu só tenho o valor de área e comprimento, não sei outra coisa.
E o exercício não me mostrou o valor da resistividade, que é constante para todo mundo. Portanto, eu não posso saber qual é o valor da resistência. Eu só posso saber qual resistência é maior do que a outra. Eu só posso ter uma relação entre elas, não um valor específico, tá? Outro problema aqui é que o exercício não mostrou a medida, a unidade de medida, tá? Eu não sei qual que é a unidade de medida. Se essa área tá em centímetros quadrados, milímetros quadrados, quilômetros quadrados, não sei qual que é a unidade de medida. A única coisa que eu sei é que ela é igual para todo mundo. Se ela é igual para todo mundo, de novo, eu posso fazer uma relação entre essas resistências, mas não descobrir o valor específico, tá? Então vamos lá, ó, eu escrevi aqui já R1 sobre Rho1 é igual a L1 sobre A1. Vou pegar uma outra corzinha aqui bonitinha. Então vamos escrever, ó, R2 sobre Rho2 é igual a L2 sobre A2. Vamos mudar aqui a cor de novo. Então a gente vai ter, ó, R3 sobre Rho3, que é igual a L3 sobre A3. E aqui, por fim, a gente vai ter o R4 sobre Rho4, que vai ser L4 sobre A4. Maravilha. Então, vou igualar todo mundo aqui. Ok. Muito bem. Tá, vamos começar então a colocar os valores que estão na tabela, né? Então, para o fio 1, eu tenho que o comprimento é 312 e a área 9. Então, aqui vai ficar 312 sobre 9. Para o fio 2, eu tenho que o comprimento é 47 e a área 4. Então, eu tenho 47 sobre 4. Para o fio 3, eu tenho que o comprimento é 54 e a área 2. Então, eu tenho, ó, 54 sobre 2. E para o fio 4, eu tenho que o comprimento é 106 e a área 1. Então, eu vou ficar com 106 dividido por 1, tá? Bom, vamos fazer essa relação, o valor dessa relação aqui, que é o valor da razão entre R4 e Rho4, tudo bem? Então, ó, 106 dividido por 1 é 106. Tá. Aí a gente tem aqui, olha, 54 dividido por 2. Isso aqui é 27, tá? Então aqui tranquilo também. 47 dividido por 4. Aqui, gente, aí tem uma jogadinha que é o seguinte. Lembra que eu falei que você não precisa saber qual é o valor específico? Você precisa ter uma estimativa. Estimativa é um chute? Mais ou menos, tá? Não é bem um chute. É você se aproximar de um valor de maneira consciente, tá? Então eu preciso dividir 47 por 4. Vamos agilizar essa conta aqui? Se esse 47 fosse 50, quanto daria o resultado? Daria 12,5. Como que eu sei? Você pegar 50 e dividir por 2, dá 25. Pegar 25 e dividir por 2 de novo, dá 12,5, tá? Então, se fosse 50, dividindo por 4, seria 12,5. Ok. 47 dividido por 4 é um pouco menor do que 12,5, tá? Não é 10, porque não é 40 dividido por 4. Então, é alguma coisa que está entre 10 e 12,5, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que esse número é menor do que 12,5, tá? Menor do que aproximadamente 12,5. Aproximadamente, tá. Que mais aqui, ó? 31,9. Vamos fazer uma outra estimativa aqui. Se ao invés de eu pegar 31,2, eu falei 312, tá? 312 dividido por 9. Então vamos fazer uma outra estimativa. Se eu pegasse esse 312 e dividisse por 10, se eu fizesse isso, uma hipótese, daria 31,2, ok? Então só mudar uma casa com a vírgula e aí eu vou ter 31,2. Mas não é 10, é 9. Se eu estou diminuindo o valor do denominador, o meu resultado no final, né? Ele vai ser, a razão, ela vai ser um pouquinho maior, que é inversamente proporcional. Diminuo o denominador, aumento um pouquinho a minha razão. Então, esse valor aqui, ele vai ser um pouco maior
do que 31,2. Um pouco maior, gente. Não é muito maior, não. É um pouco maior, tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho que o R4, ele é um valor necessariamente maior do que o R3. Como é que eu sei isso? Bom, porque o Rho é igual para todo mundo. Rho4 é igual ao Rho3, que é igual ao Rho2, que é igual ao Rho1. Então, eu não sei exatamente qual é o valor do R, tá? Porque eu não sei qual é o valor do Rho. Mas como eu sei que o Rho é igual, a única coisa que está mudando esses valores finais aqui é o valor do R, não é o valor do Rho, tá? Então, por esses resultados finais da razão, eu consigo saber qual R é maior e qual R é menor. Então, gente, acabou. Acabou o exercício. Qual que é o menor R de todos aqui? É o R2. Depois dele vem o R3. Depois dele vem o R1. E depois dele vem o R4. Então esse aqui é menor do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse. E fica nessa sequência. R2, R3, R1, R4. Será que tem? R2, R3, R1, R4. Alternativa C.